Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula semanal número 1, que a partir de hoje acontecerá toda quinta-feira às 20 horas para advogados em início de carreira ou estagnados na profissão que querem aprender a faturar honorários acima de R$ 10.000 mensais, no nicho de execuções de débitos educacionais, com direcionamento, implementação, feedback e acompanhamento personalizado do nosso método Honorários Recorrentes Pro, o nosso MHR Pro. Uma mentoria pensada, estruturada e focada em acelerar seus resultados profissionais e te tornar um expert nesse nicho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sheila Morgante, sou advogada expert em execuções de débitos educacionais e co-criadora do método Honorários Recorrentes Pro, o MHR Pro. E aqui hoje comigo, Gelisa Diniz, minha sócia, que será a nossa navegadora. Então, eu peço para vocês, já o nosso combinado inicial da aula, que todas as perguntas, eu vou responder ao final, sejam direcionadas no chat. E ela vai conduzindo aqui para mim e me replicando, tá bom? Combinado? Na nossa aula de hoje, vamos ver como se enxergar como especialista, mesmo que ninguém te chame assim ainda. Só que para contextualizar, gente, eu vou contar uma história. Eu sou nascida em Marília, interior de São Paulo, mas desde 97 eu fiz a escolha de vir morar em Palmas, Tocantins. E foi aqui que eu dei os meus primeiros passos na advocacia. Eu sou especialista entre elas, trabalhistas, licitações e contratos e também em execuções de débitos educacionais. Mas essas áreas todas que eu estou falando para vocês, eu trabalhava desde 97. O que me fez crescer na carreira e mudar minha mentalidade foi as execuções de débitos escolares. Nós já recuperamos com a nossa metodologia mais de R$ 1,5 milhão de mensalidades inadimplidas para um único cliente, uma única instituição de ensino. E hoje o nosso faturamento está acima de 300K anual. Só que assim como eu fiz essa escolha e iniciei no nicho, você também pode. Só que de uma forma muito mais rápida do que eu levei para criar a metodologia, para desenvolver o método e para colocar, convalidar esse método. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: ninguém te reconhece como especialista antes de você se reconhecer assim. O que acontece na advocacia é o seguinte: a maioria das pessoas elas são generalistas, elas querem resolver tudo. Quando a gente sai da faculdade, a gente também pensa assim: não, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer o que der para ser feito. Isso é ser generalista. Só que, de uma forma geral, se você está com dor de cabeça, vou fazer aqui uma analogia, você não vai no clínico geral, você vai procurar o médico que vai conseguir efetivamente resolver a sua dor de cabeça, o especialista para resolver a sua dor de cabeça. Na advocacia, é a mesma coisa. Quando a gente é generalista, a gente distribui muito a energia da gente em várias tarefas. E aqui o nosso objetivo é te mostrar que é possível você escolher uma área para você trabalhar especificamente nela, e o que a gente chama de uma área nichada, e a partir daí você já começar no seu primeiro ano a conquistar R$ 10.000 mensais. É um valor significativo para quem está começando, mas ele é escalável, e é por isso que o nome da mentoria é recorrentes, porque isso não vai acontecer uma vez e você vai parar e ficar estagnado nos 10.000. Não. Você vai conseguir alcançar toda esses honorários de forma recorrente ao longo de um ano e ir escalando isso e multiplicando isso, que é o que eu fui fazendo. Então, isso não tem nada a ver também com tempo de carreira, é preciso deixar muito claro isso. Tem a ver com clareza, direção e método.
E hoje eu vou te mostrar como que você pode se enxergar como especialista, mesmo que o mercado ainda não tenha te dado esse nome. Isso vai transformar completamente a sua renda, a sua confiança e a sua presença profissional. Existe um nicho extremamente carente de advogados, as execuções de débitos educacionais, que é a minha área de especialização e atuação. Todos os anos, do início do ano letivo, milhares de instituições de ensino precisam desse tipo de serviço. Poucos advogados sabem como atuar nessa área. Foi por isso que a gente criou essa especialidade. A gente criou um método capaz de fazer você trabalhar nessa área com confiança e de forma que você possa escalar o seu crescimento profissional e de forma segura também, para quem está começando a querer empreender no nicho. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a principal mudança não vai acontecer na sua vida só de forma exterior. Tem que começar primeiro dentro de você. Então, tudo começa aqui. Não é ter um diploma que te torne especialista. É você saber resolver a dor do seu cliente com eficiência e com metodologia e de forma consistente, porque é isso que vai te trazer esse dom de especialista, tá certo? Então, cada dia que você se comportar como especialista, o seu cérebro vai fortalecer essa identidade sua. Quem espera confiança nunca vai começar. Quem começa, constrói essa confiança. Lembra da história dos passos? Eu só vou dar o meu primeiro passo, que é o mais importante, se eu fizer essa decisão. Então eu vou. O que eu estou convidando vocês a fazer? Deixar de ser generalista e passar a ser um especialista num determinado nicho. Para isso, eu só preciso do primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A decisão. A decisão tem que vir de vocês. Eu escolho começar um nicho diferente. Este propósito cabe na minha vida. E a partir daí, eu estou dizendo a vocês que com o método, vocês conseguem alcançar um faturamento de R$ 10.000 mensais e até escalar mais do que isso, de forma recorrente. Então, por que que é necessário você se enxergar como especialista? Porque se eu chego para você e digo, minha área de atuação é trabalhista, licitações e contratos e execução de débitos educacionais. Eu tenho 3 especialidades. Eu estou me posicionando numa delas no mercado para você entender o quanto que o meu serviço é importante? Não. Mas se eu chego e digo para você, eu sou especialista em execuções de débitos escolares. Isso me traz o posicionamento que faz você entender que eu sou referência nessa área. Então, não é o mundo que te chama de especialista, ele responde ao que você se torna diante deles. Eu não comecei a minha carreira focada nessa especialidade, mas ao longo dos anos foi a especialidade que me fez escalar honorários que eu jamais no início de carreira pensei em poder receber. Então é esse o pulo do gato, você entender que ser especialista começa muito mais na sua atitude dentro do que fora, tá? Como eu disse para vocês, o especialista não é aquele que tem diploma, eu não preciso ter uma pós-graduação. Eu preciso sim resolver um problema específico com consistência e método. Na advocacia, é dominar um tipo de causa e criar um fluxo previsível. Por que que você ainda não se enxerga como especialista? Você é capaz de me dizer? Primeiro, normalmente, eu vou te dar aqui 5 tópicos que são, assim, os mais simples de você entender por que que você ainda não se enxerga como um especialista naquilo que você faz. Falta de clareza sobre o próprio potencial. Medo de assumir uma posição profissional forte. Insegurança sobre ser capaz. Comparação com outros advogados e dificuldade de escolher o nicho. Você não está travado por falta de capacidade. Capacidade eu sei que você tem.
Você está travado por falta de direção. E quando você não se enxerga como especialista, você cobra menos, hesita mais e perde oportunidades. Como seria você dizer que você resolve um problema específico de forma consistente e previsível? Se você puder entrar agora comigo num exercício, você vai só preencher as lacunas. Eu ajudo o tipo de cliente a resolver o problema específico. No meu caso, vou dar um exemplo para vocês. Eu ajudo instituições de ensino a resolver inadimplência escolar. É simples, é prático, é objetivo e resolve um problema específico que o mercado está procurando um profissional para fazer isso e ainda não está encontrando, porque você ainda não se posicionou. Eu não preciso saber tudo, eu só preciso dominar a dor, o tipo de cliente e o tipo de demanda. Isso é trabalhar como um especialista. O advogado que atua com execuções de débitos escolares, ele não sabe apenas o direito, ele conhece o comportamento dos inadimplentes, as dores da escola, os prazos reais e os modelos de resistência, as melhores argumentações e os fluxos de cobrança. É desse jeito que a gente atua de forma, pensando de forma como o especialista pensa. Então, também para reforçar o que está te impedindo, existem 4 tipos de travas mentais que também impedem a gente de ver. Eu falei um pouquinho deles acima, citei 5 itens que fazem a gente não se ver como especialista, e aqui seriam as travas mentais. Comparação, já falei acima também. Não tem como você pegar um jovem advogado que está começando a escolher o nicho agora e vai começar a dar os primeiros passos na jornada dele e comparar comigo, que já estou estruturada e posicionada no nicho há mais de 6 anos. As jornadas são diferentes. Eu não comecei ganhando nem os 10 mil iniciais nos meus primeiros meses de atuação, mas eu consegui escalar e receber isso antes de completar um ano. E hoje, com 6 anos, eu já estou ultrapassada a casa dos 30K de cobrança. Com honorários. Só honorários de cobrança. E execuções. Agora, eu precisei saber tudo? Não. Eu só precisei dar o primeiro passo. Depois que eu estava dentro do primeiro passo, eu fui escolher o segundo passo e aí eu já estava dentro da minha jornada. Isso é consistência. Você não vai se posicionar dessa forma no primeiro mês, não conseguiu converter nada e vai abandonar o seu projeto. Não é isso. Para ser especialista, você tem que ser persistente. Você tem que ter consistência. Você tem que fazer isso e dominar o método do que você está fazendo com a maior positividade e coerência possível. E isso você só consegue construindo dia após dia, ação após ação, e não esperando que isso se converta sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de persistência. Então, não precisa se preocupar em ser perfeito. Basta ser feito, não precisa ser perfeito. Medo do julgamento é outra coisa que também te trava. Você tem muito medo da crítica. Toda pessoa tem medo da crítica no início. Por quê? Porque a crítica acaba minando um pouco da confiança da gente. Só que só critica quem não tem nem coragem de dar os passos que você está dando. Então pensa em você dar os seus primeiros passos e não se importa com a crítica. Só persista naquilo que você está fazendo, que com certeza você tira essa trava do caminho. E a falta de foco. É aqui que entra a questão do generalista. Se você trabalha com tudo um pouco para sobreviver e você não foca no nicho, você não consegue fazer essa escalada, porque você gasta energia tentando atender tudo ao mesmo tempo. E aqui, nesse ponto, não, você não precisa. Se você tiver foco, você vai ter direcionamento. Se você tiver direcionamento,
você vai ter consistência. Se você tiver consistência, você gera a sua autoridade no nicho. É isso que te faz tirar a trava da falta de foco. Tirar o generalista do caminho. Tirar essa história de eu resolvo tudo. Tá? E a questão da comparação, como eu disse, é uma das coisas que o advogado em início de carreira mais teme, ser comparado com quem já está no nicho. Só que o sol nasceu para todos, gente. Não é porque eu estou aqui há 5, 6 anos, entendeu? E tenho os meus clientes escaláveis que cada pessoa que começar agora não é capaz de ter os seus. O mercado de débitos educacionais, ele é um nicho super interessante e tem várias vantagens. Primeiro, tem demanda recorrente todos os anos. Concorda comigo que as escolas não param de fazer matrícula, não param de ter alunos e também não param de ter inadimplência. Nenhum pai de aluno de escola privada ou de instituição de ensino privada, seja ela uma universidade, uma EAD ou o que for, paga essa anuidade escolar com cartão de crédito. Normalmente, tudo é feito como? Através de boleto bancário. O boleto bancário é o tipo de coisa que eu pago as minhas primeiras necessidades, o meu boleto bancário fica para depois, porque se eu ficar inadimplente com ele, o máximo que vai acontecer é eu ficar atrasada no pagamento. Não tem uma consequência efetiva durante o ano letivo. Porque a escola não pode parar de te dar provas por isso, ela não pode, a escola ou a faculdade, enfim, eles não vão parar de te atender, de prestar o serviço educacional por conta disso. Mas quando virar o ano e eu quiser rematricular, aí eu tenho que estar em dia com os débitos educacionais. Se eu não tiver, a escola pode me negar, ou a instituição de ensino me negar a matrícula. Mas até que isso aconteça, eu vou continuar usufruindo desse contrato de prestação de serviços educacionais. Então, tem demanda recorrente todos os anos. É isso que que é interessante no nicho. Você, todos os anos, vai ter essa demanda da inadimplência. O que você recebe de honorários, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, se uma escola pequena tiver 40 pais inadimplentes e você cobrar por ação e não por resultado, você vai cobrar, vamos supor, R$ 300 por ação, você já tem R$ 12.000 de faturamento. Se a escola só tiver aquelas 40 inadimplências e você quiser cobrar R$ 300 por cada processo de execução. Então, você viu que você pode cobrar pela demanda, você pode cobrar por um contrato fixo mensal, você tem várias formas de cobrar isso daí. Então, o seu ticket médio, o seu honorário médio por processo, ele vai variar de R$ 1.000 a R$ 5.000 se você for trabalhar no resultado, por exemplo. É pouco explorado o nicho, outra vantagem. A maioria dos advogados nem sabe atuar nessa área. E o seu cliente, que é o mais interessante, não é pessoa física, é empresarial. Então, a chance de ele deixar de te pagar é praticamente zero, porque é você quem vai trazer o resultado para ele. E o seu resultado, você vai fazer prestação de contas com ele e já tira a sua parte. Então, o seu risco de ficar sem receber o seu sagrado honorário, que é a sua verba alimentar, é zero, tá? Existe também a possibilidade de você escalar. Como eu disse, quando eu comecei a implementar o meu método de trabalho, eu fui escalando e cheguei aos 10K por mês antes do primeiro ano. E isso porque eu não tinha um método formado. Eu não tinha validado esse método, eu não tinha aprendido com os passos que a gente vai fazendo dentro do método, para que a gente possa corrigir o que está imperfeito e avançar no método. Então, tudo isso faz diferença na hora de eu falar para vocês que é possível faturar mais do que 10K mês. É possível escalar. Eu consegui fazer isso com escolas pequenas no meu primeiro ano, no meu primeiro início ali. Você pode conseguir até mais escolas do que isso. Porque nós estamos falando de um universo de inúmeras instituições de ensino que atendem desde o ensino fundamental, ensino médio, as EADs da vida, os cursos técnicos,
curso preparatório de concurso. Então, é uma infinita possibilidades de instituições de ensino que podem te trazer esse faturamento. Tá certo? Agora, para isso, a sua mentalidade é quem tem que mudar. O especialista, ele não espera ter confiança, ele constrói na prática. Você tem que se decidir, ser disciplinado, ter clareza e comunicar isso para o mundo. Quando você se decide, você assume a sua identidade de sujeito no mundo. Pessoas que se posicionam claramente geram segurança e respeito. Exemplo, que eu já dei do meu mesmo. Eu ajudo escolas a eliminar inadimplência com método e previsibilidade. Ou, minha área é essa, e eu me aprofundo nela todos os dias. É a forma como você se posiciona. Ou, eu atuo exclusivamente com recuperação de mensalidades escolares. Isso tudo é decisão. Eu decidi e estou comunicando isso para as pessoas. A outra coisa é a disciplina. A disciplina, a autoridade que você quer nessa área, ela só nasce da repetição. Ela não nasce do seu talento exclusivo. Então, por exemplo, postar todos os dias, mesmo que de forma simples, vai te criar presença e reconhecimento. Atuar repetidamente no mesmo nicho cria essa especialização real. Disciplina é que faz isso. E clareza. Você tem que lembrar que você está falando diretamente com os interessados, com as escolas. Então, a clareza na comunicação é importante. Eu não vou chegar para o meu cliente e falar assim: olha, eu vou entrar com uma execução de título extrajudicial. Eu vou falar para ele o seguinte: eu vou entrar com uma ação rápida que obriga o responsável a te pagar o que te deve. Eu falei com ele de forma clara e objetiva e ele entendeu. Eu não precisei usar os brocados jurídicos que a gente usa aí no nosso dia a dia, tá? Então, é isso. Você vai fazer, primeiro se decidir, depois atuar com disciplina e com clareza, e a partir daí você exibir a sua comunicação para o mundo, tá? Quem não se comunica fica invisível. O invisível não é contratado. Você precisa agir e o mercado vai te responder como que você já é o especialista nessa área, tá bom? Outra coisa, oportunidade. Eu já falei por que esse nicho é atrativo, agora eu vou te falar quais são as oportunidades desse nicho. Todo início de ano, as escolas precisam estruturar os contratos, as notificações para os inadimplentes, fazendo renegociação de débito e aqueles que a gente não consegue resolver de forma administrativa ir para as execuções ou ação monitória ou ação de cobrança, dependendo do título executivo que aquela escola ou aquela instituição de ensino tem na mão. Então, essa é a oportunidade. De janeiro até abril, as escolas todas estão precisando do seu serviço, da sua especialidade. É nesse período que a gente já começa a escalar os primeiros 10 mil mensais. Agora, o que vai fazer de você um especialista nesse nicho? Acompanhar o gestor escolar, analisar os contratos deles, emitir notificações, estruturar acordos, mover execuções, recuperar valores, gerar fluxo financeiro para a escola, evitar a evasão e reduzir os índices de inadimplência. Você não recupera só dinheiro, você recupera a saúde financeira de uma instituição. Esse é o seu valor para quem está te contratando. É isso que te faz o especialista. Entende que não é só escolher um nicho? É o que você entrega nesse nicho que te faz o especialista? Quem se enxerga como especialista, age como especialista. O especialista fala com clareza, se apresenta com postura profissional, mostra segurança, assume o nicho, comunica o seu valor,
Não se desculpa pelo horário, conduz o cliente, tem um método. A autoridade vai nascer primeiro dentro de você, depois do mercado. Você já é o especialista que o seu cliente está procurando. Você só precisa se enxergar assim. Fez sentido para vocês? Aqui eu venho dizendo para vocês que tudo é possível, desde que você escolha. Então, ser especialista começa com a sua escolha de se enxergar, de saber como que você se enxerga e manter isso de modo como você se posiciona e mostrar isso para o mundo. Se fez sentido para vocês, clica no link que está na minha bio do Instagram ou do YouTube. Se inscreve para acompanhar as próximas aulas e para ter mais informações sobre essa mentoria, sobre esse método. Na próxima aula, dia 27, que vai acontecer toda quinta-feira, como eu disse lá no início, às 20 horas, nós vamos falar sobre como conquistar esses primeiros 10 mil por mês atuando para instituições de ensino e começando do absoluto zero. Me segue e me acompanha.